salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do reinado do Miguel II Amoriano. Muitas confusões, usurpações e também brigas com os árabes, e vamos ter muitas histórias aqui. Esse vídeo tá cheio de histórias e versões. Mas antes de começar essa história, não esqueça de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Eu trago um conteúdo de história antiga, então tem muita coisa para vocês verem aqui na videoteca do Zelota. Tem várias civilizações aí pelo mundo, então muito conteúdo interessante. Aqui a saga bizantina, eu conto a história de todo o Império Bizantino, então vocês podem acompanhar aqui, de preferência vai lá no começo para poder entender melhor a história, porque aqui é tudo interligado. E me sigam no Instagram, @ozelota, onde lá eu publico as novidades do canal. Tem as enquetes que eu faço para escolher as civilizações dos especiais das quartas. E também tem o meu quadro curta com o Zelota, onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube, lá no IGTV, hein? Então vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo para falar do que o canal se trata, mas vamos lá com a história do Miguel II. Miguel II, que reinou de 820 a 829, ele que se chamava Miguel ou Amoriano, ou também ele era chamado de o Gago, porque ele era gago mesmo. Ele que nasceu na cidade de Amório, que ficava na Frígia, no ano de 770. Era filho de uma família de soldados que se tornaram camponeses. Esses soldados, né, era coisa muito comum desde a época do Império Romano, quando o soldado conseguia se aposentar, o que não era muito fácil, né? Geralmente ele, no meio do caminho, não chegava na aposentadoria. E aí eles recebiam uma terra, né, para poder cultivar. Um dos lugares que eu comentei que era mais comum receberem terras era lá na Sicília, né, na Córcega, na Sardenha. Vou falar Sicília hoje também. Na Córcega e na Sardenha recebiam terras naquelas ilhas para poder cultivar. Então era tradição isso aí na época do Império Romano. Então a família dele, todos foram soldados. Ele fazia parte de uma seita que era uma mistura judaica-cristã, que era chamada de Atinganos. Eu acho que é assim que pronuncia esse nome, que foi fundada ali pela região da Capadócia, e eles aderiram aos costumes judaicos. Então, teoricamente, vai ser considerada herege mais na frente, né? Vamos ver mais sobre isso aí. Então, ele se destacou no exército romano, bizantino. Romano já foi, né, Zé? O exército bizantino com o cargo de Espatários. Espatários seria um assessor próximo, neste caso do Bardanes o Turco, aquele daquela usurpação lá do vídeo do Nicéforo I. Isso foi na época em que ele tinha ao seu lado os seus companheiros, e depois viriam a se tornar antagonistas, que foram o Leão V e o Tomás o Eslavo. E aí ele casou-se com a filha do Bardanes, que chamava-se Tecla. Tecla se escreve da mesma forma de tecla aí de computador. E aí Leão, ele casou-se com a outra filha do Bardanes, mas que não se sabe o nome. Inclusive no vídeo que eu fiz sobre ele, eu não mencionei o nome da esposa do Leão V, porque não existe o nome da esposa dele. E aí durante o reinado do Leão V, que ele chamou o Miguel e chamou também o Tomás, ele deu o cargo para o Miguel de chefe dos Tagmatas, né, que era o regimento mais importante do exército bizantino. O Leão se separou da esposa, que era cunhada do Miguel, e esse teria sido o motivo pelo qual o Miguel conspirou contra Leão. Bom, acho um absurdo ter sido esse motivo, mas foi a versão que eu encontrei. Eu apostei de que o Miguel II ele seria um iconódulo. Bom, errei na minha aposta. Ele era um iconoclasta. Daria mais, né, razões para uma usurpação, mas não porque se separou da cunhada dele. Mas enfim, depois da separação, a relação dos dois deu uma azedada, e foi quando o Leão V começou a desconfiar que o Miguel II estava conspirando.
Só que uma coisa que é interessante o fato é que tanto o Leão V como o Miguel II, eles abandonaram Bardanes quando ele estava fazendo a sua campanha de usurpação contra o Nicéforo I. Bom, por questões familiares fica bem estranho. Mas enfim, eu aposto na obsessão pelo poder mesmo, que é a única coisa que explica isso aí. E aí, com essa acusação, Leão V mandou prender o Miguel. Isso foi na véspera de Natal, que por sinal foi no mesmo dia em que o Leão V foi atacado, né? E aí, quando estava preso, o Amoriano acabou enviando cartas para os seus partidários. E aí tem uma outra versão que eu também não acredito muito, mas trago para vocês, que fica aí para vocês analisarem e depois colocarem nos comentários o que, é que vocês acham. E que ele tinha uma amizade, não sei como, não é explicado como, mas ele conhecia Luís o Piedoso, que era filho do Carlos Magno, e que havia o dado um suporte, contratando homens para que tirassem o Miguel da cela. E aí foi que surgiu aquela situação toda que eu contei ali no final do vídeo anterior, que foi do Leão V. Bom, existe uma teoria que é bem contestada e que eu acho que ela é totalmente sem sentido também, de que o Tomás o Eslavo ele conspirou contra o Leão V, porque o Leão V não conseguiu suprimir a rebelião de Miguel II, mas ela é totalmente sem sentido e totalmente fora da cronologia, já que o Leão V foi para as Cucuias e o Miguel II acabou se tornando imperador. Mas enfim, fica aí algumas coisas para vocês pensarem aí depois, colocarem nos comentários o que vocês acham. Para com relação ao reinado tumultuadíssimo do Miguel II. Bom, Miguel ele foi proclamado ainda naquela noite de véspera de Natal, depois de terem espedaçado o Leão V, ainda acorrentado. Mas ele só vai ser coroado no dia seguinte, né, no dia de Natal, com toda aquela cerimônia com o patriarca de Constantinopla, que era o Teódoto I de Constantinopla, que era um patriarca iconoclasta. E aí o Miguel, ele apoiou a iconoclastia, porém ele incentivou uma reconciliação com os iconódulos, pelo menos manter ali uma boa relação. Ele mandou parar que as perseguições contra os iconódulos e que aqueles que estavam exilados, eles retornassem para Constantinopla, que não aconteceria nada a eles, né? Que ele tinha uma postura diferente da do Leão V. E aí aconteceu que os exilados retornaram, e entre esses exilados estavam o patriarca Nicéforo I, que era um antecessor do Teódoto, que era o Nicéforo era um iconódulo, e também o Teodoro o Estudita, que também tinha sido exilado. E aí os dois tentaram convencer o Miguel II de ele abandonar a iconoclastia, mas eles não conseguiram convencer. Bom, apesar de não ter perseguido ninguém, teve uma pessoa em específica que foi perseguida. Bom, não sabe exatamente o motivo, né? Apesar de que esse cara que era o Metódio I de Constantinopla, aparentemente ele era um iconódulo. E ele ficou preso durante todo o reinado praticamente do Nicéforo, do Miguel II. Ele havia sido enviado para Roma pelo Nicéforo I, de Constantinopla, que na época era o patriarca. E quando ele retornou para Constantinopla, ele acabou sendo preso em 821. Só que ele acabou sendo solto em 829, já após o reinado do Miguel II, e veio a se tornar o patriarca de Constantinopla, inclusive na época em que a iconoclastia estava ainda mais forte dentro do Império Bizantino. Agora vamos ver as rebeliões, que foram duas. Vou começar pela ordem cronológica, é claro, com Tomás o Eslavo, que foi companheiro do Miguel II de usurpação da época do Nicéforo, e essa usurpação dele durou de 821 a 823. Na verdade, o Tomás, no caso, se rebelou já no início de 821, já no início do reinado do Miguel II, por conta de que o Miguel II se tornou imperador, se livrando do Leão V da forma como foi. Então ele não tinha mérito, nem conseguiu chegar, porque ele não tinha nenhum tipo de moral para se tornar imperador. Então o
Tomás o Eslavo reivindicou para si o trono. O que aconteceu foi que o Tomás ele tinha o apoio das temas, que eram as temas que apoiavam ao antigo imperador Leão V, e ele prometeu vingança pela execução aí do Leão V. E ele era muito popular no exército e ele tinha o apoio também das temas da Ásia. Miguel II ele era conhecido só em Constantinopla, então ele tinha um apoio apenas das poucas províncias que restaram da Europa, e também era considerado como inculto, grosseiro e seguia uma seita herege, como falei no início do vídeo, e também por ele ser gago, enfim, com todos os defeitos que o Tomás colocava nele. Mas era assim como ele era descrito, né, pelos historiadores bizantinos. Bom, existe uma versão bem maluca que diz que o Tomás, o Eslavo, ele se passou por Constantino VI, aquele que era filho da Irene de Atenas e que a própria Irene de Atenas mandou arrancar os olhos do filho, o que levou a falecer. E aí ele com isso conseguiu o apoio dos iconódulos. Ele disse que ele era iconódulo, então ele teria o apoio dos iconódulos para enfrentar o iconoclasta Miguel II. E Tomás ele tinha de 2 a 3 terços do exército da Ásia ao seu lado, menos o exército das temas da Armênia e dos opsianos, que eram comandados por Cataquilas. Tem esse nome estranho, mas era um sobrinho do Miguel II. Já deu aquela introduzida lá, o nepotismo. E aí o Miguel ele respondeu a essa rebelião do Tomás, enviando ali tropas da Armênia, que já foram facilmente derrotadas pelo Tomás, que por pouco ele não conquistou a tema da Armênia, porque assim que ele chegou lá, os árabes aproveitaram essa guerra civil bizantina e resolveram atacar a parte que ficava ao sul da Ásia, por terra e por mar. E aí o Tomás, o eslavo, ele tinha deixado poucos homens para proteger aquelas temas das quais ele havia migrado, e acabou facilitando essa chegada dos árabes. Só que ao sofrer esse ataque, ao invés de ele voltar e contra-atacar, ele resolveu atacar outra região que pertencia aos árabes, que era a Síria. Então a Síria, que estava sendo dominada pelos árabes, ele foi lá e atacou. E aí aconteceu que os abássidas ficaram impressionados com essa postura dele. E aí o Tomás ele mandou um emissário para falar com o califa Al-Mamuni, que ficou muito impressionado com essa postura ofensiva do Tomás e resolveu oferecer uma aliança, né? Uma aliança para que os dois lutassem juntos. O Tomás quis dizer, ó, fica quieto no teu canto que eu estou resolvendo uma coisa pessoal aqui, né? Então deixa essa história para depois a gente resolve. E aí a questão é que o califa, o Al-Mamuni, também estava passando por questões internas, era um problema que ele também estava tendo. Então resolveram fazer uma aliança mútua, porque o Al-Mamuni estava com esses, que eram os Qurramitas, que eram uma seita que misturava o islamismo xiita com o zoroatrismo. O zoroatrismo que é muito antigo, né? A gente já viu aí na nossa mini saga babilônica aí, com as civilizações da Babilônia, né? Criada pelo Zoroastro. E aí eles resolveram fazer essa aliança, e aí o Mamuni permitiu que o Tomás ele acessasse ali a parte que pertenceu ao Império Bizantino, que estava tomada pelos árabes, para poder recrutar homens para o exército dele. E aí também que ele pudesse ter passagem livre para chegar à fronteira da Antioquia, que estava ali também dentro do território árabe. Em troca, segundo dizem, que o Tomás ele prometeu dar uns territórios aí para os abássidas depois, daria um apoio militar, mas não ficou muito claro qual seria essa contrapartida que o Tomás daria para o Abássida, né, o califa Abássida. E aí o Tomás ele foi coroado como o imperador pelo bispo de Antioquia, que era Iconódulo. E aí ele aproveitou e escolheu também, ele não tinha filhos, então escolheu um rapaz para ser o seu co-imperador, que era um rapaz de um passado obscuro, desconhecido, e que adotou o nome de Anastácio. E aí o Tomás deu o título para o rapaz de co-imperador. E o Miguel II teve o apoio dos búlgaros, para que pareça, que agora eram
reinados pelo Khan Omurtag da Bulgária, fazendo valer aquele acordo de paz de 30 anos, como eu falei no vídeo passado. E aí Tomás havia levantado um cerco em Constantinopla e em 323 estava tudo indo muito bem para Tomás. Aí chegaram os búlgaros. Com a chegada dos búlgaros, o Tomás acabou sofrendo muitas baixas e teve que se retirar. Baixou o cerco e foi embora para Acadiópolis, onde lá ele acabou tendo a sua situação invertida, sendo sitiado. E aí o Miguel II, que agora estava fazendo o sítio em Acadiópolis, fez aquela promessa de clemência para todos que tivessem sangue cristão não seriam executados. E claro que tinha a população da cidade que não tinha nada a ver com aquela disputa entre os dois, né? E esse sítio durou muito tempo, o povo passou fome, comeram os cavalos e enfim, foi aquela situação que vocês já podem imaginar as situações de sítio, né? Somente quando não há um sítio planejado. Para quem está, no caso, no estado de sítio e não planejou isso aí, né? Então uma hora vão acabar os suprimentos. E aí o Tomás, a população, vendo aquela situação toda, resolveu entregar o Tomás para Miguel II. Então prenderam ele, colocaram ele sentado em cima de um burro e as portas da cidade foram abertas e o burro foi encaminhando-se até o Miguel II. E aí o Miguel II, ele, claro que não deixou aquela situação daquele jeito e acabou resolvendo executar o Tomás, puni-lo, né? Primeiramente puni-lo. Mandou que as suas mãos e seus pés fossem cortados e depois o seu corpo fosse empalado. E aí o Tomás pediu por clemência, disse que o Miguel era o verdadeiro imperador e que, enfim, ele se arrependia de ter feito aquele levante todo, mas acabou não adiantando de nada. O Tomás acabou sendo ali empalado. E aí a população viu o outro rapaz, o Anastácio, e fez a mesma coisa, entregaram e ele também teve o mesmo destino. O povo estava passando fome, então eles não iam morrer por causa de dois usurpadores. Bom, agora as consequências dessa usurpação é que foram bem problemáticas para o Miguel II. Ele teve muitas baixas, o exército acabou ficando esfacelado depois dessa guerra civil. Então abriu a oportunidade e o espaço para os árabes atacarem o território bizantino. Foi aí que em 424, um ano depois do fim dessa rebelião do Tomás o Eslavo, os árabes atacaram a ilha de Creta. Chegaram lá com 10 mil homens e 40 navios e tomaram a ilha de Creta. Então o Miguel tentou um contra-ataque em 426, mas não conseguiu recuperar a ilha de Creta, que ficou agora sob o domínio dos árabes. A outra rebelião, que foi a rebelião de Eufêmio, né, que durou de 826 a 827, foi só um ano. O Eufêmio, ele era um tumarca. O tumarca seria um membro da cavalaria bizantina, que foi promovido na Sicília ao cargo de chefe das frotas da Sicília pelo governador de lá, que era o Constantino. Se chamava Constantino, era um nome comum, né? Todo mundo tinha esse nome, nome pomposo. E aí Eufêmio, ele, em um ato de insubordinação, ele resolveu contra-atacar aquele ataque que os árabes tinham feito lá na Creta, na ilha de Creta. E ele resolveu atacar, mas não Creta, mas sim um outro território que pertencia aos árabes, mas ficava ali perto na África, que era a Infríquia, que era no norte da África, que estava sendo ocupada ali pelos árabes naquele momento. Ele até foi para lá sem o conhecimento dos superiores dele e conseguiu uma vitória contra os árabes. Mas ao retornar à Sicília, ele foi rebaixado pelo Miguel II por esse ato de insubordinação. E aí foi que ele resolveu se rebelar contra o Constantino, já que existia também uma rixa pessoal entre os dois. Tinha até uma história aí de uma mulher que estava prometida a ele, que o Constantino tirou para casar essa moça com outro cara, enfim, uma parte bem romântica. Mas tem diversas versões
dos motivos dessa rixa pessoal entre os dois. O que aconteceu é que o Eufêmio ele acabou tendo o apoio dos seus tripulantes e aí se tornou imperador, foi coroado imperador pelos próprios tripulantes. E aí ele consegue, numa guerra civil dentro de Siracusa, né, que era a capital da Sicília, derrotar o Constantino, e ali ele já se torna, teoricamente, pelo menos, dono daquele território da Sicília. Vamos ali, ele estava no comando agora. E aí os árabes mandaram uma proposta para Eufêmio de juntar forças para lutarem contra o Miguel II, que ainda estava enfraquecido. E aí ele acaba aceitando essa proposta e os árabes enviaram os navios para a Sicília para fazer ali esse ataque contra o Miguel II. Só o que aconteceu é que, resumindo toda a história, que é uma história muito longa dessa rebelião, os árabes acabaram apunhalando o Eufêmio pelas costas, literalmente. E ali, todos aqueles também que apoiavam o Eufêmio também foram eliminados. E os árabes também tomaram agora a ilha da Sicília em 826. E Miguel acabou não tendo como retalhar também. Bom, com relação a o Miguel, o seu fim e também as polêmicas que ele ainda conseguiu fazer durante o seu reinado. Bom, Miguel e Tecla, foi a sua esposa, a filha do Bardanes, eles tiveram um filho que se chamou o Teófilo, que acabou vindo a se tornar co-imperador e tal, como era a tradição. Sempre como vocês veem aí, essas moedas sempre tem esfinge do pai e o filho, que era o co-imperador. Então aí sempre vê isso aí, não tem mais os bustos, né? E aí a Tecla, ela veio a falecer em 823. E aí Miguel resolveu se casar com a outra mulher. Só que essa mulher não era qualquer uma, era a Eufrósine. A Eufrósine era filha do Constantino VI e da Maria de Amânia. E só que esta moça, ela era freira. Aí está o problema da polêmica. Só que ele casou-se com ela pensando em assegurar sua posição como imperador, casando-se com a filha de um antigo imperador. E aí os dois fizeram esse casamento, mas era mais um casamento de fachada, tanto que eles não tiveram filhos. Ela manteve os seus votos da igreja, de castidade e tal. E aí aconteceu que Miguel acabou falecendo em 2 de outubro de 829, de causa desconhecida. E o Teófilo, que ainda era muito jovem para se tornar imperador, iniciou seu reinado sendo ali assessorado, no caso, tendo como regente a Eufrósine, que como madrasta até cuidou bem dele, né? Ficou como regente. E inclusive diz mais ainda que ela não se intrometeu em governo, não foi aquela coisa da Irene de Atenas. Ela simplesmente já sabia o que aconteceu com o pai dela. Ela ajudou ele até encontrar uma esposa para ele e depois ela retornou para o convento, onde voltou à sua vida de freira. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta-feira com o nosso especial de 1475 inscritos. A enquete está no ar, é só vocês votarem aí na aba comunidade e escolherem qual desses dois grandes inimigos de Roma que já foram derrotados em enquetes anteriores, vocês escolherem aí qual desses dois vocês querem aí ver no canal, beleza? E também na segunda, né, estarei postando o Curta com o Zelota, onde eu estarei trazendo um pouco mais sobre essa história do Miguel II e como é que ele era visto dentro ali da sociedade bizantina. E realmente se ele fez um bom governo ou não, até porque os relatos que a gente tem são mais das questões das usurpações. Então a gente se vê na próxima quarta-feira aqui no canal. Na segunda-feira vocês ficarão sabendo o resultado. Um abraço, Zelota, até lá, falou pessoal.